Agora, Capelanes, você começa falando dessa classificação do Corinthians, 3-2 no tempo normal e nos pênaltis, o gigante, para variar, apareceu. Renato, eu vou falar bem a verdade pra você, viu? É uma classificação, mas que você tem que colocar vários alertas aí. O Corinthians, eu até entendo, o Luxemburgo passa a coletiva, entra a coletiva, fala de evolução, que o time tá melhor, mas realmente, o Corinthians, ele brinca muito com a sorte. Tem mais sorte do que juízo muitas vezes. A gente vê um Corinthians que tem até a sua consistência individual, tem jogadores que podem decidir, como tem Renato Augusto, que é um cracaço de bola, Roger Guedes, que até no primeiro tempo oscilou, mas não se omite da partida. Eu acho que se o Luxemburgo conseguir, mesmo que a curto prazo, organizar esse time, como um coletivo, como a curto prazo o Dorival fez o São Paulo, eu acredito que o Corinthians aí sim vai passar a ter uma evolução. Mas essa evolução maravilhosa coletiva eu ainda não vi. Um sistema defensivo muito falho, tomando 2 gols assim de maneira bem descabida. Então, individualmente, eu enxergo o Corinthians para os próximos jogos, principalmente a decisão contra o São Paulo, um time mais consistente no individual. Agora, no coletivo, o São Paulo está dando de lavada desse Corinthians do Luxemburgo. Olha, a gente sempre fala que nos clássicos realmente tudo muda e agora é mata-mata, é semifinal. O Corinthians chegou no ano passado com o Vitor Pereira desacreditado. Não é muita gente não acreditava que estaria na final com o Flamengo e esteve e perdeu por muito pouco, por um pênalti batido pelo Rodinei. Não foi só isso, porque foi prejudicado. No jogo daqui da Arena foi prejudicado o Corinthians. Então, pênalti na mão do Léo Pereira e o árbitro não deu. E agora o Corinthians tem tudo para voltar a uma final de Copa do Brasil. Por outro lado, Denilson, diga, Loirão, o São Paulo tem tudo para chegar em mais uma decisão de Copa do Brasil e quem sabe agora levar. Vou falar o que eu falei antes ali. Se a gente pega o Corinthians há 2 semanas, nós amassa. Fácil. Há 2 semanas amassa. Agora com a chegada do Matias Rojas e o Renato Augusto alcançando o nível ainda físico, ideal, porque o técnico ele nunca esqueceu. A questão física só, ritmo de jogo, vai ser um confronto muito difícil com o São Paulo. Há 2 semanas amassava. Hoje eu acho que o São Paulo só ganha de 2-0. Você sabe que eu sou um homem de fé. Eita, nós. Eu quero fazer um apelo aqui aos deuses do futebol. Ai, ai, ai. Eu amo muito meu casamento. Eu amo muito a relação que eu tenho com a minha esposa. Ainda bem, né? Eu queria fazer um apelo aos deuses do futebol que não permitem a final Grêmio e Corinthians. Em nome de Renato, Jeromel, Espírito Grando, amém. Então quer dizer que os dois sejam eliminados, é isso? Soares. É isso? Não, eu tô pedindo que isso não aconteça. Tô pedindo que isso não aconteça. Grêmio e Corinthians na final, não. Por favor. É só o que eu peço. Tá bom, a gente liga lá pro Flamengo e pede pra eliminar o Grêmio, tá? Eu me Pode sacrifico. deixar, deixa comigo. Eu me sacrifico. Flamengo pode passar. Pode passar. Eu me sacrifico. Eu acho, tem algumas coisas do futebol que são interessantíssimas, O quê? né? Por exemplo, um monte de gente matou o Vanderlei, né? É ultrapassado, não serve mais. É um cara que não Dá deve nome, mais mano. treinar. Dá um monte de gente, Você, dá nome. Capelanes, Denilson. É nóis. Mas o trabalho é bom, entendeu? O trabalho é bom. Ele está chegando a uma semifinal de Copa do Brasil. Mas você acha que o trabalho pode do chegar a Lucha é uma bom? final. Para, Tá Lucha. melhorando, tá evoluindo. Tá bom, mas tá não é melhorando. bom. Não chega a ser bom ainda. Não, pra mim é bom. O que o Corinthians tem jogado, pra mim é bom. O Corinthians venceu o Galo, eliminou o Galo da Copa do Brasil, né? O Corinthians elimina o América. O Corinthians chega a uma semifinal. Você vê uma constância no time do Corinthians. Você falou entende 2 jogos a aí postura. só. Você citou 2 jogos. Mas é uma evolução. A importância do jogo Porque só. se o Vanderlei tivesse sido Importância eliminado, do jogo só. estavam fazendo festa. Então as pessoas têm falado do Não, se Corinthians... tivesse sido eliminado, poderia estar sendo demitido, inclusive. Estavam fazendo E aí a festa. gente estaria certo. Algumas pessoas estariam fazendo festa. Então, para quem não acredita no trabalho do Vanderlei, que eu acredito no trabalho do Vanderlei, e muito, entendeu? Vai ter que engolir essa parada. Nossa, aí. quem- Vai ter que ficar quietinho. Pra pra você, ver, o entendeu? Luxemburgo e o Corinthians passam pelo São Paulo na Copa do Brasil Muito e chegam na difícil, final? um clássico que não existe favorito. Não Tá em tem cima do favorito. muro. Não tem favorito, tem O Vanderlei emoção não é pura. o danado? Como eu sou um cara... O Vanderlei não é o danado? Então Como vai, eu irmão. sou um cara de Aí- estádio, Ah, eu sou um o cara Vanderlei- de- o Vanderlei eu não é o sou um danadão cara aí que que você fico- falou? Eu não Então sou vai um ter cara que falar que quem fica vai atrás passar, da TV, eu vou no estádio Personalidade, ver jogo, narro, Personalidade. entendeu? Eu já vi muito. Ué, você não quer falar porque do outro lado tem seu amigo Dorival também. Claro Aí que você o não quer time que não falar. tá jogando nada ganhar. A Copa do Brasil Entendeu? é diferente. É E agora é totalmente clássico diferente. paulista, num momento crucial. Eles não vão Mas pra ficar bravos gente que com você, acompanha não, futebol irmão. é Vai dar um excepcional. Você vê um São Paulo muito bem e um Corinthians e o Yuri Alberto voltando a fazer gols. Vai dar jogo. Pra vocês plagiando o Zagallo.
plagiando o mestre Lobo. Vocês vão ter que engolir o Luxemburgo. Denilson, Capelanes, Sgarbi, Chico. Engulam o Luxemburgo. Fica aí, Capela. Vai bater no bumbo aí. Bate bumbo. A semana promete, valeu, o Neto tá chegando com os domínios, valeu. E vocês sabem, o Denilson fala sobre isso, quando a fase não é legal num time, o boleiro é melhor ficar em casa, não ir pra balada, não ficar saindo pra jantar. Tá brincando, né? Aí, antes do jogo, tá aqui a imagem que viralizou nas redes sociais do Paulo Roberto Falcão, que é diretor de futebol do Santos, acompanhando o Wimbledon, a final entre Alcaraz e Djokovic. E a torcida ficou furiosa, porque de repente ele poderia estar fazendo outras coisas, mas estava ligado. Eu também dei uma olhadinha, viu? Boa, não tem jogaço. como não, né? Tênis em alto nível, mas é que o momento era futebol, clássico. E aí depois até perguntaram para ele se ele estava assustado com a palavra rebaixamento. Ele falou que não, que ele pensa, inclusive, que se contratarem o que eles estão pretendendo, o Santos pode chegar até na Libertadores. E aí, vocês estão com o Falcão? O tênis é legal, mas poderia... O Falcão não sabia onde o Dodô jogava, pô. O Falcão não sabia na apresentação onde o Dodô jogava. O Dodô do Galo, lateral esquerdo, estava no Galo. Vários anos do Galo. Sabe assim? Então, assim, o Falcão tava... Essa imagem pra mim, Loirão, a gente pode criticar ou não. Eu acho que não tem nada demais. Mas a presença dele dentro do vestiário antes de um jogo também é importante. Ainda mais que o técnico titular, digamos assim, estava suspenso. Entendeu? O Paulo Turra nem pôde comandar, então eu concordo. Assim, o A Falcão, presença dele dentro do vestiário, ela é importante, pô. O Falcão Claro. é um amante do tênis há muito tempo, joga lá em Porto Alegre, né? Ele tem um probleminha de quadril, assim, que impediu, mas se vocês quisessem fazer um joguinho aí de Esquece, tênis... se eu pego a massa. Não, o Falcão, pego a o Falcão entende de tênis, rei de Esquece. Roma, ele ama o tênis é um esporte maravilhoso. E isso aí, essa Sgarbi imagem, tá ligado. ela foi flagrada muitas horas antes do jogo, mas assim... Aí é aquela coisa, né? Acho que não interfere, mas se preserva, Muitas né? horas antes do jogo, não. Não, algumas horas. Algumas horas. Aí o time vai pro vestiário e o cara fica ali Então, fora. mas é isso que eu falo. Mas a presença dele no vestiário, você não concorda que é Não, importante? óbvio. É o que eu tô falando, se preserva. Pô, vê no celular dentro do vestiário, não numa sala de imprensa em que qualquer pessoa poderia fazer o registro. Né? Mas soa até uma coisa um pouco ingênua, porque ele tem muita claro, experiência, é um cara celebrado. Vacilou, Leirão. Mas o torcedor do mole. Santos, Vacilou, ele tá insatisfeito, ele tá temeroso. Você vê que o time não reage, não melhora, aquela qualidade não existe hoje. O Santos precisa de reforços. E aí, quando você vê um dirigente acompanhando outro esporte, as pessoas não gostam disso, né, Sgarbi? É um dos piores momentos da história do Santos, fácil, a gente pode falar assim, né? Hoje briga seriamente, no meu ponto de vista, para não cair, principalmente com o futebol que tá jogando. Ele falou uma questão importante, se contratar quem quer, como trouxe o Jean Lucas, tem, Bom jogador. Tem o Pereira, bom meio-campista também, que joga lá fora, que o Santos está querendo, é uma coisa, só que, pô, 10 jogos. eu vou nessa do Tá Chico, valendo. se preserva, não tem pra que assistir o tênis na sala com o time Pô, no eu lembro vestiário, do- viajou, a passou torcida por amizade, tá na razão de ficar chateada e incomodada com isso que eu penso. Ulisses. Tá errado. Tá errado, como o Denilson foi muito bem. Você lembrou muito bem, Denilson. No caso do Dodô, é muito feio, isso é ruim. Ele tem que viver o futebol 24 horas por dia. Ele tem que buscar... Eu respeito muito o Falcão pelo que ele foi como jogador. Ponto. Jogador, pra mim, espetacular. Eu vi, dava gosto de ver jogar. Agora, tem que estar ligado. Não tem Wimbledon, não tem nada. É Santos, Santos, Santos 24 horas por dia. Porque o Santos corre risco sério de rebaixamento. Isso é uma realidade. Lamentável, triste ver o Santos nessa situação. Agora, Everton, o Santos é o oposto, né? O São Paulo, euforia, elogios, o time tá engrenando. E quando a gente pensa no Santos, é uma equipe que tá só preocupando o torcedor. E a gente vê, Renata, que o problema não era, por exemplo, o Odair Hellmann. Né? Porque muita gente imaginou, o problema está no Odair. Troca o treinador e resolve tudo. Não, o problema do Santos é muito maior que isso. Não dá para o time, na situação que está, e convenhamos, né? Precisam zelar pela história do Santos. Então, não dá para você pegar uma figura com a representatividade que o Falcão tem. Não é que o cara sai de férias como todo mundo sai, cara. Não dá num momento como esse você abandonar e curtir um jogo de tênis. Desculpa. Você vai sair para jantar com a família, mas é que tem momentos que você precisa evitar alguns compromissos, né? Porque a situação do lado de cá é muito séria. E outra coisa, viajou completamente nessa declaração que fez, de que se a gente contratar quem a gente está entendendo que pode, a gente vai lutar pela Libertadores. O Falcão está vivendo em Nárnia. Loucura.